70 Capítulo 6 Sintonia. Mitch Krukov voltava da Índia em 1994 com tudo o que tinha aprendido sobre a prática da medicina em completa desordem. Krukov, cardiologista no Medical Center da Universidade Duke, e a enfermeira Suzanne Crater, que trabalhava com ele, tinham sido convidados para inspecionar um hospital em Puttaparthi, o Sri Sathya Sai Institute of Higher Medicine. Ao término do primeiro ano de funcionamento, o hospital era uma obra privilegiada pelo guru indiano Sri Sathya Sai Baba, que desejava colocar ao alcance dos pobres e necessitados um serviço médico moderno, nos moldes ocidentais, e inteiramente gratuito. Na qualidade de cardiologista, Krukov fora contratado como consultor para a instalação de uma sala cirúrgica com tecnologia de ponta em procedimentos de cateterismo. Krukov e Crater ficaram abismados com o que encontraram. A dimensão espiritual dominante nas instalações, abrangendo a qualidade do som e da luz, suplantava em muito a moderna aparelhagem. A espiritualidade estava presente em tudo, desde a arquitetura até as imagens hinduístas escolhidas para decorar as paredes, inspirando amor. Situado a 8 quilômetros do ashram do Sai Baba, o prédio parecia um Taj Mahal alongado. As alas em curva eram como um abraço de boas-vindas a quem chegava, e a rotunda na entrada simbolizava um coração apontando para o céu. Nessa visita, Krukov e Crater ficaram impressionados com o efeito causado nos pacientes, muitos deles vindos de regiões longínquas, que nunca tinham visto água corrente dentro de casa. Apesar de terem recebido o diagnóstico de uma doença grave, talvez fatal, e expostos à grandiosidade de uma sala de cateterismo digital do século XXI, nenhum deles dava qualquer sinal de medo. Essa total ausência de medo contrastava brutalmente com o terror e o desespero a que Krukov se acostumara no atendimento aos pacientes cardíacos em seu país. Krukov gostaria de introduzir algumas daquelas práticas nos hospitais dos Estados Unidos, mas, se quisesse convencer seus colegas da cardiologia, teria que comprovar os benefícios da espiritualidade nos procedimentos de cirurgia cardíaca, com dados numéricos, atestando um efeito psicológico mensurável. Precisaria demonstrar que aspectos intangíveis, como a intenção e as crenças espirituais, ou mesmo um ambiente de elevação espiritual, fariam diferença na recuperação dos pacientes. Nas 18 horas de voo de volta para casa, Krukov e Crater vieram brincando com a ideia de uma pesquisa. A única maneira, pensaram eles, seria testar a prece com o maior teste já realizado. 1. Ao chegar em casa, Krukov foi pesquisar a literatura científica em busca de alguma evidência de que a prece ajudava com varicença. Encontrou 14 tentativas bem-sucedidas. Na mais famosa, publicada por Randolph by R.D. em 1988, um grupo de cristãos renascidos havia se reunido em frente a um hospital, rezando para pacientes internados na unidade coronariana. Os pacientes que foram alvo das preces apresentaram muito menos sintomas, precisaram de menos remédios e de menos intervenções clínicas. 2. Um estudo realizado pelo Mid-America Heart Institute, publicado na ocasião em que Targ publicou seu estudo sobre AIDS, e que foi considerado um apoio aos achados de Targ, mostrou que as preces de pessoas de várias linhas do cristianismo, dedicadas a pacientes cardíacos hospitalizados, reduziram em 10% os sintomas desses pacientes, com menos recaídas. 3. 71 A prece é um tipo de intenção melhorada, um empenho unificado, em que você pede, Deus concede. Em alguns lugares, a intenção é sinônimo de prece, e prece é sinônimo de cura. Quando você envia a intenção, Deus a transforma em ação. De fato, muitos
Investigadores da consciência consideram esses primeiros estudos como experimentos em intenção. Os pequenos estudos com grupos de cristãos rezando por pacientes cardíacos não deixam de ser vistos como uma intenção grupal, uma tentativa de várias pessoas para influenciar alguma coisa ao mesmo tempo. Por mais promissores que fossem esses primeiros resultados, Kharukov via a necessidade de uma rigorosa pesquisa em larga escala, e montou um pequeno estudo piloto. Reuniu 150 pacientes com indicação de angioplastia Steno-Dusha M. Veterans Affairs Medical Center, que ficava na vizinhança. Krukov queria averiguar se, além das preces, a terapia noética, envolvendo alguma forma de influência remota da mente sobre o corpo, poderia afetar a recuperação dos pacientes. Ele dividiu os pacientes em 5 grupos. Além do tratamento médico padrão, 4 dos 5 grupos receberiam tratamentos noéticos, como relaxamento, toques curativos, visualização orientada e preces de intercisão. O 5º grupo não teria outras intervenções além do tratamento médico ortodoxo. Todos os pacientes tinham monitoramento contínuo das ondas cerebrais, ritmo cardíaco e pressão sanguínea para acompanhar os efeitos das influências intangíveis. Krukov decidiu elevar ao máximo o volume das preces. Suzanne Krat R. lançou uma campanha mundial em busca de outros grupos de oração. Escreveu para mosteiros budistas do Nepal e da França e para o virtual Jerusalém M.Com, que providenciou a colocação de preces no Muro das Lamentações. Telefonou para freiras carmelitas de Baltimore, pedindo orações na hora das vésperas. No fim da campanha, tinha conseguido grupos de 7 confissões religiosas, fundamentalistas, morávios, judeus, budistas, católicos, batistas e membros da Unity Church. A cada grupo de oração foi atribuído um grupo de pacientes, identificados apenas pelo nome, idade e doença. Krater e Krukov deixaram o tipo de prece a critério de cada voluntário, mas estipularam que o nome de cada paciente deveria ser citado nas orações direcionadas à cura da doença de cada um. Nem os pacientes nem a equipe do hospital tinham conhecimento dos alvos dos grupos de orações. As outras terapias que usavam o poder da mente sobre o corpo eram realizadas 1 hora depois que os pacientes terminavam a angioplastia. Os resultados foram impressionantes. Em comparação com o grupo de controle, todos os pacientes que receberam tratamento noético tiveram melhora de 30 a 50% enquanto Steve Han no hospital, menos complicações e menor incidência de estreitamento das artérias. Apresenta Han também entre 25 a 30% de redução de resultados adversos como morte, infarto, parada cardíaca, piora das artérias ou necessidade de repetir a angioplastia. Dentre todas as terapias empregadas, o efeito mais profundo foi o das preces. O estudo era muito pequeno para fornecer conclusões definitivas. Afinal, apenas 30 pacientes foram alvo de um grupo de oração. Mesmo assim, os resultados pareciam ser bastante promissores. O estudo, batizado de Mantra, Monitor and Actua, Lisation of Noetic Trainings, por Krukov e Krater, foi publicado e apresentado na American Heart Association. 4 Até os cardiologistas mais conservadores puderam assimilar a mensagem de que a cura à distância pode funcionar, e que as preces fazem bem ao coração. 5 Mas o estudo precisava ser repetido numa escala muito maior para que os resultados fossem considerados significativos. Ciente disso, Krukov criou o Mantra Segunda, lançando um ambicioso programa que somou 750 pacientes do Duke's Medical Center e de 9 outros hospitais dos Estados Unidos, contando com 12 grupos de oração ainda mais ecumênicos.
compostos por membros das principais religiões do mundo. Participavam cristãos da Inglaterra, budistas do Nepal, muçulmanos dos Estados Unidos, judeus de Israel, incentivados 72 pelo sucesso anterior. Krukov e Duke alardearam que o projeto era o maior estudo de influência remota, o supremo teste da oração em centros múltiplos. No mantra segunda, Krukov dividiu os pacientes em 4 grupos. Um dos grupos recebia preces, outro tinha um programa especial envolvendo música, imagens e toque, terapia. MIT, o terceiro grupo tinha MIT preces, e o quarto grupo, de controle, recebia o tratamento médico padrão. Imediatamente antes de uma angioplastia, os sujeitos da MIT praticavam relaxamento da respiração enquanto visualizavam um lugar predileto e ouviam música calma à escolha de cada um. Em seguida, recebiam 15 minutos de toque aplicado por um curador experiente e fones de ouvido durante a angioplastia. O objetivo desse estudo era investigar se as preces ou a intervenção noética iriam prevenir outros eventos cardiovasculares no hospital, como mortes, infartos, necessidade de outras cirurgias, reincidência de internação e sinais de aumento agudo da enzima creatina fosfoquinase, que indica problemas cardíacos. Krukov queria também pesquisar efeitos em prazos mais longos e buscar novas conclusões, isto é, se as intervenções iriam aliviar a tensão emocional, ou prevenir nova hospitalização ou morte num período de até 6 meses. Após a alta dos pacientes, o estudo de campo de Krukov caiu bem no meio do terrorismo de 11 de setembro e no que se seguiu aos ataques. Durante 3 meses, a participação de curadores caiu tão vertiginosamente que ele precisou rever o projeto. A solução de Krukov foi arrolar uma segunda fileira de 12 de grupos de oração. Tão logo novos pacientes eram incluídos no estudo, os grupos da segunda fileira começavam a rezar pelos membros dos grupos de oração que já vinham rezando pelos primeiros pacientes. Adotando essa estratégia, Krukov esperava que os pacientes recém-chegados recebessem uma dosagem mais alta de oração, mais aproximada da quantidade recebida pelos pacientes que já participavam do estudo. Depois de toda a divulgação antecipada, os achados de Krukov foram um enorme fiasco. Quando os resultados foram comparados, não se podia negar que não havia diferenças na recuperação de nenhum dos grupos durante a internação. A única melhora parecia ser uma leve redução da tristeza dos pacientes de MIT antes do procedimento. Afora isso, o mantra em larga escala foi um fracasso. As preces não tinham melhorado ninguém. 6. Dentre os efeitos a longo prazo, ao fim de 6 meses foram constatados alguns sucessos terapêuticos em alívio emocional, menos internações posteriores e até menor número de mortes, mas esses resultados não foram considerados estatisticamente significativos e não tinham sido o foco principal do estudo. Brandindo uma pequena vitória dentro desse grande fiasco, Krukov conseguiu divulgar seus achados na prestigiosa publicação médica britânica The Lancet. Para o público, ele continuou afirmando que estava impressionado com os resultados, que tinham sido mal interpretados. Para os céticos, o estudo parecia justificar que a prece não era um tema para investigação científica. A mensagem era que rezar por alguém não adiantava nada. Enquanto isso, em 1997, a Mayo Clinic dava início a um estudo de 2 anos sobre pacientes com doença cardiovascular saídos recentemente da unidade coronariana. Cerca de 800 pacientes foram divididos em 2 grupos, os de alto risco, que tinham um ou mais fatores de risco, como diabetes, infarto anterior ou doença vascular pré-existente, e os de baixo risco, que não apresentavam outros fatores além dos sintomas presentes. Esses 2
Grupos foram novamente divididos em dois, e todos os 4 grupos receberiam tratamento médico convencional. Além do tratamento médico convencional, um subgrupo de cada categoria receberia preces de 5 pessoas, uma vez por semana, durante 26 semanas. Os 2 outros subgrupos teriam apenas o tratamento médico padrão. Ao fim do estudo, os pesquisadores concluíram que a prece não fazia diferença na mortalidade, nem em futuros infartos, nem na necessidade de novas intervenções ou hospitalizações. Apesar das pequenas diferenças entre os grupos tratados e não tratados por 73 preces, principalmente entre os pacientes de baixo risco, os resultados não foram considerados significativos. 7. Para esclarecer o assunto de uma vez por todas, Herbert Benson apresentou um plano grandioso. Ele atuava tanto nas áreas convencionais da medicina como nas complementares. E era respeitado por isso, como um diplomata com o status de estadista, versado em 2 facções antagônicas. Além de credenciado pela Harvard Medical School, foi fundador do Mind Body Medical Institute, voltado para o estudo e as técnicas de cura. Havia até cunhado o termo reação de relaxamento para descrever o efeito dessas técnicas. 8. Emprestar seu nome a um estudo da prece serviria para legitimá-la junto aos conservadores. Para esse estudo, Benson arrebanhou 5 centros importantes da medicina dos Estados Unidos, inclusive a Mayo Clinic. Seu projeto, apelidado de STEP, Study of Therapeutic Effects of Intercessory Prayer, seria a maior pesquisa da prece com o maior rigor científico de todos os tempos. O estudo recrutou 1.800 pacientes, todos com indicação de cirurgia para fazer bypass na artéria coronária, que foram divididos em 3 grupos. 2 grupos não sabiam se iriam receber preces ou não. Um desses grupos receberia preces, e o outro, não. O terceiro grupo iria certamente receber preces e foi informado disso. Ao adotar esse modelo, Benson queria observar 2 possíveis efeitos: se o próprio fato de receber preces trazia melhora ao paciente, e se o fato de saber que iria receber preces acrescentava alguma melhora. Assim ele poderia isolar o efeito da crença. 9. Os grupos de oração foram constituídos por monges católicos e membros de 3 outras confissões cristãs: o mosteiro Saint Paul, em Saint Paul, no Missouri, a comunidade de carmelitas teresianas de Worcester, em Massachusetts, e a Silent Unity, um grupo de oração da Missouri Unity, nos arredores de Kansas City. Não foram incluídos grupos de judeus muçulmanos porque Benson não encontrou não cristãos dispostos a cumprir as exigências do tudo. Os grupos de oração recebiam apenas o primeiro nome e a inicial do último sobrenome do paciente. Embora as preces fossem escolhidas pelos grupos, todos deveriam incluir a frase para uma cirurgia bem-sucedida, com recuperação boa e rápida, não tendo complicações. Os grupos foram acompanhados durante 30 dias e todos os casos de complicações pós-operatórias, mortes e outros eventos importantes foram rastreados entre todos os grupos. Os resultados chocaram o mundo e desnortearam os pesquisadores, sobretudo Benson, que havia dedicado grande parte de sua carreira a propagar os efeitos benéficos da mente sobre o corpo. Eles haviam previsto maior benefício no grupo que recebeu preces e sabia disso, algum benefício no grupo que recebeu preces mas não sabia, e os menores efeitos no grupo que não recebeu preces e não sabia. Mas os achados indicavam que não houvera diferença no resultado das cirurgias, a despeito da quantidade de preces em qualquer das condições, quer os pacientes soubessem, quer não. De fato, indicavam o oposto das expectativas.
Os pacientes rezados e que sabiam foram os piores casos, num grau estatístico significativo. 59% tiveram complicações pós-operatórias em comparação com 52% dos não rezados. Até o grupo dos rezados e que não sabiam APRE sentaram um grau ligeiramente maior de infartos e paradas cardíacas do que os não rezados. Entre os pacientes rezados mas que não sabiam, 10% tiveram complicações graves na cirurgia, em comparação com 13% dos não rezados. 10. Benson e sua equipe não sabiam o que concluir desses resultados. Chegaram a imaginar se os pacientes teriam sofrido um tipo de ansiedade de desempenho em consequência de uma pressão e expectativa indevidas criadas pelas orações. Vários observadores concluíram que esse estudo comprovou que a oração, além de não melhorar, piora. Ou pelo menos não pode ser testada cientificamente. Krukov, a quem pediram para comentar o estudo, enfatizou que a oração tem realmente um efeito negativo. As pessoas devem descartar a ideia universal de que a oração é benéfica a priori, já que 74 esses resultados levam a crer que não somente voodoo e feitiços, mas também a prece bem intencionada, amorosa, com intenção de cura, pode prejudicar ou matar involuntariamente certos pacientes em certas circunstâncias. 11. O American Heart Journal divulgou o estudo online, e os autores deram entrevistas à imprensa. Benson alertou a mídia para o fato de que o STEP não era a última palavra em termos de oração, embora levantasse questões sobre os pacientes serem ou não informados de que alguém rezava por eles. A informação dada ao paciente deveria ser o ponto principal num próximo estudo do tema. Outros, porém, não tinham tanta certeza de que deveriam continuar a pesquisar efeitos da oração. A John T. M. Platon Foundation havia gasto 2,4 milhões de dólares no estudo e, em vista dos resultados negativos, dificilmente voltaria a investir. Os achados do STEP pareciam prejudicar também meus planos de um grande experimento sobre a intenção. Mas enquanto eu remoía os resultados negativos, cheguei a pensar que o próprio modelo do estudo poderia ser o responsável pelo fiasco. Embora os estudos tentassem ser rigorosos, em muitos casos violavam as normas mais básicas da pesquisa científica. Por exemplo, todos os estudos que fracassaram não formularam claramente o conteúdo da intenção de cura, deixando esse conteúdo à escolha de cada indivíduo que rezava. É verdade que Benson pediu a inclusão da frase para uma cirurgia bem-sucedida, com recuperação boa e rápida, não tendo complicações, mas não pediu aos suplicantes que fossem específicos. Os experimentos mais bem-sucedidos incorporam a intenção um alvo bem detalhado. No estudo de tarde, os curadores receberam a contagem de células T do sistema imune dos pacientes de AIDS e rezaram especificamente para melhorar a contagem. Os grupos de oração deveriam ter sido instruídos para pedir uma diminuição específica dos sintomas cardíacos, ou menos TEDs colocados no período do estudo ou outro pedido altamente específico, e não uma afirmação nebulosa, altamente generalizada sobre a melhora dos pacientes. Nenhum dos estudos manteve um controle rigoroso sobre o número de pessoas envolvidas nos grupos de oração, nem sobre a frequência e o tempo de duração das preces. Isso também pode ter confundido a intenção coletiva. E como havia grupos muito diversificados, talvez as preces não fossem equivalentes. No estudo de Benson, os grupos podiam orar de 30 segundos a várias horas, 4 vezes por semana. Seus pesquisadores não registraram por quanto tempo cada indivíduo rezava. No estudo de Tark, embora contassem com vários curadores, havia rodízio dos pacientes de modo que cada um
recebesse uma única mensagem de cura de cada vez. Bob Bart, diretor do Office of Prayer Research, diz: e como se pode determinar a dose de algo tão intrínseco quanto a oração? Por exemplo, 5 minutos de prece de um monge budista é diferente de 10 freiras católicas rezando durante 1 hora ou mais. A prece é mais eficaz 1 vez ou 20 vezes ao dia. Comentando os achados de Krukov, The Lancet também ensina ou reservas quanto ao modelo do estudo. Uma abordagem confessional mais restrita poderia ter influenciado os resultados. 12. A tentativa de Benson de padronizar os métodos de preces em seu estudo havia interferido inadvertidamente nos métodos utilizados normalmente por cada grupo nas orações por interces. São, em circunstâncias ordinárias, quando um grupo de oração recebe um pedido para interceder por alguém, o grupo quer informações detalhadas sobre o paciente, desde o nome completo, idade, a condição clínica e relatórios periódicos sobre a evolução do seu estado. Muitas vezes vem a conhecer o paciente e sua família. De posse dessas informações pessoais, é mais fácil personalizar as orações. O estudo de Benson dava aos grupos de oração apenas o primeiro nome e a inicial do último sobrenome do paciente. Era muito pouca informação para que os grupos 75 estabelecessem uma conexão significativa, ou talvez nem a conseguissem, com o alvo das preces, e essa era uma das condições que Sklitz e Radin consideravam importantes para a eficácia da influência remota. Os grupos procurados por Benson fizeram objeção ao modelo. O M. crítico disse, e semelhante à ideia IA de tentar ligar para o telefone celular de um amigo digitando apenas os 3 primeiros algarismos. 13. Assim como no STEP, o estudo de Krukov também não revelou nada sobre os pacientes que criasse alguma conexão. Na pesquisa de Targ, os curadores receberam a foto, o nome e informações sobre a condição de cada paciente. Em nenhum dos grupos foi testada a diferença entre a eficácia de orações por pacientes plenamente identificados ou por alguém com simplesmente um nome e uma inicial do sobrenome. A seleção dos grupos de oração também não seguiu normas científicas. Nenhum dos principais estudos usou critérios definidos na escolha dos participantes dos grupos de oração, não investigou a capacidade nem a experiência de nenhum deles. Targ selecionou apenas curadores altamente experientes e comprometidos com uma longa carreira de curas bem-sucedidas. Embora o estudo do amor de Sklitz tivesse empregado amadores em intenção de cura, eles receberam treinamento para que houvesse uma abordagem mais homogênea. Outro problema nesses 2 estudos foi a falta de um verdadeiro grupo de controle. Nos moldes científicos, um estudo deve ser randomizado, isto é, deve fazer uma seleção aleatória de participantes para compor um grupo exposto ao tratamento, cujos resultados serão comparados com os de um grupo não exposto ao tratamento. Por outro lado, num momento de crise de saúde, geralmente a família do doente também recorre às preces. Nos principais estudos sobre oração, há uma grande chance de que os pacientes não rezados pelos grupos de oração estavam recebendo preces da família. No Mantra, 89% dos pacientes, tanto sob o tratamento de preces como do grupo de controle, admitiram que alguém de sua família rezava por eles. Esses pacientes moravam na área dos ativistas religiosos do American Big Blue Belt. A falta de um grupo unicamente para controle gera confusão nos resultados. Esse problema ocorreu nas primeiras investigações da incidência de câncer nos tratamentos de reposição hormonal, TRH. Muitos desses estudos ficaram distorcidos porque é praticamente impossível arrolar mulheres que nunca tomaram algum tipo de hormônio.
exógeno em algum momento da vida, fossem pílulas anticoncepcionais, pílula do dia seguinte ou TRH. Sendo assim, não há um verdadeiro grupo de controle, composto por mulheres que nunca tomaram hormônios, para poder comparar os resultados. Mulheres que tomam hormônios são comparadas com mulheres que tomaram hormônios no passado. As duas situações apresentam risco de câncer. A mesma distorção se aplica aos estudos de oração. Pacientes recebendo preces de grupos de oração são comparados com pacientes recebendo preces da família. Houve outras falhas nesses dois grandes estudos. Tanto no estudo de Benson C. como no de Krukov, as pessoas que oravam não conheciam os pacientes e, portanto, não tinham uma motivação de cura tão forte quanto os emissores no estudo do amor. No caso de Benson, como Krukov apontou em seu comentário sobre o STEP, deveria haver um grupo realmente placebo, sem nenhuma expectativa de receber preces, e uma comparação desse grupo com um supergrupo incluindo todos os que receberam preces. Não houve uma análise comparativa do efeito de receber preces e a fé do paciente no grupo de oração para o qual estava designado. Tal análise poderia esclarecer o papel do efeito placebo. Além disso, os pesquisadores não levaram em conta a possibilidade de tensão nos pacientes pelo fato de não poderem revelar sua participação no estudo à equipe do Hospital. 14. O estudo de Krukov violou regras básicas do modelo científico, em grande parte devido a eventos fora de seu controle. Ao reconstituir seu estudo no rastro do 11 de setembro, alguns pacientes receberam preces diretamente de vários grupos de oração e Alt-Rois. 76 chegados depois da tragédia do World Trade Center receberam as preces em dupla camada, em que os que rezavam eram também rezados, contrariando os testes científicos mais básicos. Esse estudo não ofereceu tratamento idêntico aos participantes. Até Elizabeth Tarr queixou-se de problemas no modelo do primeiro estudo realmente grande, realizado por Randolph Bird, em que cristãos comuns rezaram por pacientes cardíacos. Como não havia informação sobre quais deles tomavam medicamentos contra pressão alta, não ficou claro se a cura era a consciência da medicina ou das orações. Também não houve controle da atitude mental durante o estudo. Grande número de pacientes com uma atitude positiva diante da vida pode ter sido submetido ao tratamento. Às vezes efeito placebo, uma expectativa de cura, pode ser um fator muito importante nos resultados positivos. Num estudo de cura dirigido a pacientes sofrendo de depressão clínica, todos melhoraram, até o grupo de controle, que não recebeu cura, em consciência da esperança criada pela possibilidade de recuperação. 15. No estudo de Benson, o prospecto da oração pode ter tido o efeito oposto. Segundo Leury Dossey, o elegante clínico geral sulista e autor de vários livros sobre oração 16, o STEP ofereceu preces como um atrativo exibido a pacientes gravemente doentes como algo que eles poderiam, ou não, ter a sorte de obter. A prece não pode, em hipótese alguma, ser enviada dessa maneira, disse Dossey. Quando a prece ocorre na vida real, não é usada como provocação a nossos entes queridos. São orações compassivas e extensivas, incondicionais e sem equívocos. Quem poderá dizer quais sentimentos, ressentimento, hostilidade foram gerados nesses três grupos de pacientes pelo modo como a oração foi anunciada? 17. O fato de as pessoas que sabiam estar recebendo preces não demonstrarem efeito placebo, e ainda evidenciarem mais complicações pós-operatórias do que os outros grupos. Diz Dossey, sugere que uma dinâmica interna muito estranha estava operando no estudo de oração em Harvard. 18. O estudo do Mid-America Heart Institute, em que as preces de cristãos de linhas
Diversas reduziram em 10% os sintomas de pacientes cardíacos. Também foi criticado por oferecer tantas conclusões que estava fadado a apresentar um resultado positivo. 19. Os resultados negativos desses grandes estudos podem ter ocorrido porque rezar por outras pessoas não adianta, porque a oração não pode ser submetida a estudos científicos ou simplesmente porque os próprios estudos formularam perguntas equivocadas. Afinal, segundo Bob Bart, da Office of Prayer Research, criada pela Unity Chart para buscar evidências científicas da força da oração, esses estudos representam uma proporção muito limitada das pesquisas nessa área. 20 dentre os mais de 227 estudos realizados pelo Office, 75% apresentaram um impacto positivo. Entretanto, para estudar o efeito da intenção remota, é melhor ter um afastamento do tema da oração, que contém uma boa quantidade de bagagem emocional. Targ tentou isolar o efeito da simples intenção de cura, o que é diferente de oração. Na intenção, o agente da mudança é humano, e nas preces o agente é Deus. No estudo científico da intenção de cura, o controle é mais fácil, dado que cada membro do grupo de intenção deve enviar exatamente a mesma mensagem. Para o objetivo do meu experimento, uma simples intenção de cura ou melhora de alguém já evita todos os problemas associados aos estudos da oração. Ao contrário da oração, a cura à distância foi amplamente comprovada por um grande corpo de evidências, num somatório de talvez 150 estudos. 21 Esses estudos científicos foram submetidos a várias críticas abrangentes que atestam a importância dos efeitos e os fins alcançados. Na análise mais cautelosa, o professor Edzard Ernst, exigente e cético diretor de Medicina Complementar na Universidade Exeter, na Inglaterra, concluiu que, em 23 estudos, 57% apresentaram um efeito positivo. 22 Dentre os estudos de maior rigor científico, com teste duplo cego, a média do alcance dos efeitos, ou o alcance das mudanças nos 77 pacientes sob tratamento foi 0,40, o que significa 10 vezes mais que o efeito da aspirina ou do propanolol, que são considerados ótimos na prevenção de ataques cardíacos. Os fracassos dos grandes estudos de oração encerram lições vitais, não apenas sobre o modelo desses experimentos de massa, mas também sobre os elementos que maximizam o poder da intenção. Para ser bem-sucedida, a intenção requer parâmetros que vão além da atenção bem direcionada, de dar passagem à entidade desde de formular um pedido ao universo. Como Gary Schwartz descobriu em sua pesquisa sobre a cura, tanto a atitude dos curadores como a dos pacientes são de suma importância. A pesquisa de Schwartz começou com um estudo simples sobre a intenção de cura de praticantes de Reiki, para o qual ele convidou sua colega Beverly Rubik, uma bióloga interessada em energias sutis, diretora fundadora do Center for Frontier Sciences da Universidade Temple, na Filadélfia. Sendo Rubik muito versada em estudos com bactérias, decidiram tomar como sujeito bactérias E. coli que haviam sido submetidas a grande tensão. Uma das maneiras de gerar tensão em bactérias é causar-lhes o choque de um jato súbito de calor. Schwartz, Rubik e sua colega Audrey Brooks planejaram cuidadosamente uma quantidade de calor suficiente para estressar as bactérias sem matar todas as amostras. Pediram então a 14 praticantes de Reiki para curar as bactérias sobreviventes, aplicando o tratamento Reiki padrão durante 15 minutos. Cada praticante deveria curar 3 amostras em 3 dias. Um equipamento de contagem automática de colônias fazia o acompanhamento das bactérias sobreviventes. Inicialmente, Schwartz, Rubik e Brooks ficaram surpresos ao ver que o Reiki não fazia diferença na sobrevivência geral das bactérias viáveis.
Olhando mais de perto, porém, descobriram que o tratamento tinha sucesso alguns dias, e outros não. Essa irregularidade os deixou intrigados. Talvez o sucesso dos curadores dependesse de sua ligação com o objeto da cura, pensou Schwartz. Afinal, era difícil criar uma relação de carinho inefável com bactérias E. coli, que residem tranquilamente nas vísceras, mas podem fazer uma devastação quando migram do trato digestivo. Mas e se ele conseguisse colocar os praticantes de Reiki na sintonia da cura? No bloco seguinte do estudo, Schwartz e suas colegas pediram aos praticantes de Reiki que trabalhassem durante 30 minutos para aliviar a dor de um paciente humano e depois voltassem às bactérias. Dessa vez, a cura funcionou. Os cientistas descobriram um número significativamente maior de bactérias nas amostras da cura do que nas do controle. Os curadores pareciam ter obtido mais sucesso depois da injeção de ânimo. 23. Todavia, Schwartz e os outros pesquisadores continuavam a descobrir momentos em que os curadores tinham um efeito deletério sobre as bactérias. Ocorreu-lhes que o bem-estar do curador podia afetar os resultados. Pensando num teste simples para avaliar o verdadeiro bem-estar, além da condição física, decidiram usar Arizona Integrative Outcome Scale, AIOS, um engenhoso método visual de avaliar o bem-estar físico, emocional, mental, social e espiritual nas 24 horas anteriores. 24 Desenvolvida pelo físico e psicólogo Iris Bell, colega de Schwartz na Universidade do Arizona, essa escala permite ao paciente avaliar mais do que os sintomas físicos. Pede-se ao sujeito que reflita sobre seu bem-estar, levando em conta seu estado físico, mental, emocional, social e espiritual nas últimas 24 horas, e que marque o M. Ponto numa linha horizontal graduada que vai de pior que nunca no lado esquerdo até melhor que nunca no lado direito. Vários estudos mostram que a iOS é um instrumento útil e acurado para determinar o nível de bem-estar mental e emocional. 25. Na série seguinte, Schwartz, Rubik e Brooks pediram aos curadores para fazerem uma autoavaliação na iOS antes e depois de aplicarem o Reiki. De posse desses dados, os cientistas descobriram uma tendência importante. Nos dias em que os curadores estavam realmente bem consigo mesmos, tinham um efeito positivo sobre as bactérias. A contagem era mais alta nas bactérias sob terapia do que nas estressadas do controle. Nos dias em que não se sentiam tão bem, quando a pontuação na escala era mais baixa, tinham um efeito 78 realmente deletério sobre as amostras. De fato, os praticantes que começaram a cura com baixo nível de bem-estar mataram mais bactérias do que as que morreram naturalmente na amostra de controle. Evidentemente, a saúde geral de um praticante era um fator essencial para a sua capacidade de curar. Depois Schwartz e colegas fizeram um estudo com a iOS num tipo diferente de cura, chamada Johei. Arrolaram 236 praticantes e sujeitos voluntários, pediram que preenchessem a escala iOS e mais um questionário criado por Schwartz para avaliar o estado emocional deles antes e depois de administrarem o Johei. Quando Schwartz e Brooks compararam os testes dos curadores e dos pacientes antes e depois da sessão de cura, descobriram um efeito interessante. Depois da cura, os pacientes se sentiam melhor, e os curadores também. Para aqueles emissores, dar era tão bom quanto receber. Outra pesquisa apresentou a mesma conclusão. 26 O ato de curar, e talvez o contexto da cura, também eram curativos. Curar outros cura o curador. 27. Schwartz e seus companheiros de pesquisa realizaram outro estudo com Johei distância aplicado a pacientes cardíacos. Foi um estudo duplo cego,
de modo que somente o analista estatístico saberia quem estava recebendo a cura. 28 As primeiras medições se basearam em relatórios clínicos abordando dor, ansiedade, depressão e bem-estar geral. Depois de 3 dias, perguntaram aos pacientes se tinham tido uma noção, um sentimento ou uma crença de terem recebido Jorrei. Tanto no grupo em tratamento como no grupo de controle, alguns pacientes acreditavam ter recebido tratamento e outros acreditavam firmemente que tinham sido excluídos. Quando Schwartz e Brooks colocaram os resultados numa tabela, se depararam com um quadro fascinante. Os melhores resultados estavam nos que tinham recebido Jorrei e acreditavam ter recebido. Os piores resultados estavam entre os que não haviam recebido Jorrei e estavam convencidos de que não haviam recebido. Os resultados dos outros 2 grupos, os que tinham recebido, mas não acreditavam, e os que não tinham recebido, mas acreditavam ter recebido, ficaram espalhados no meio da tabela. Essas constatações tendiam a refutar a ideia de que os resultados positivos se devem simplesmente ao efeito placebo, pois aqueles que acreditavam erroneamente ter recebido Jorrei não estavam tão bem quanto aqueles que acreditavam acertadamente ter recebido. Os estudos de Schwartz revelaram algo fundamental: a cura é um produto da energia e da intenção de suras somadas à crença do paciente de estar recebendo a cura. Certamente, a crença na eficácia de um determinado tratamento é outro fator. No estudo do amor, Schlitz e Stone enfatizaram a importância de um sistema de crenças compartilhado para o sucesso da influência remota, o que foi sustentado pelos achados de Schwartz. Nos grandes estudos da oração, os emissores e receptores não tinham as mesmas concepções de Deus. A maioria dos pacientes recebeu preces de diversos grupos de diferentes religiões e crenças variadas. Até mesmo o estudo de Ben-San usou diversas linhas do cristianismo que não tinham crenças idênticas. Pode ser desconfortável receber orações de quem não tem a mesma visão do divino. Como disse Marilyn Schlitz, nenhum dos testes clínicos fez uso do que os cientistas chamam de validade ecológica. Isso se refere a testes que diferem do que acontece na vida real. No estudo de Harvard, por exemplo, os grupos de oração foram orientados a rezar de modo diferente. Nenhum dos grandes estudos testou os efeitos dos tipos de preces que os grupos de oração acreditam vão ser mais eficazes. 29 Como diz Dossey, nesses estudos, o que está sendo testado não é a verdadeira prece, mas uma falsa versão, uma versão aguada da prece. 30 O conteúdo e o contexto da prece foram tratados com descaso, como se fosse apenas um medicamento a mais. Além do mais, o estudo de Benson formulou a intenção como negativa ao usar a expressão não tendo complicações, contrariando o mais básico folclore sobre orações e afirmações, que exige uma formulação sempre positiva e a 79 Schlitz diz que normalmente as pessoas têm uma relação significativa com o objeto da oração. A psicóloga e pesquisadora de mente e corpo Genia Sherberg, do Institute for Transpersonal Psychology, na Califórnia, conduziu um estudo num hospital do Havaí. Usando apenas curadores à distância muito experientes, que selecionaram pacientes com quem tinham uma conexão especial. Cada curador foi isolado de seu paciente, que foi colocado no equipamento de IRM. Em períodos aleatórios de 2 minutos, os curadores enviavam intenção de cura usando seus métodos tradicionais. A Sherberg notou uma ativação cerebral significativa nas mesmas regiões do cérebro, principalmente no lobo frontal, de todos os pacientes durante as emissões de energia curativa. O mesmo tratamento aplicado a pessoas que os curadores não conheciam não alterou a atividade cerebral algum.
Tipo de ligação emocional ou conexão empática parece ser crucial tanto para a prece como para a intenção de cura. 1. Os grandes estudos de oração podem ter falhado porque os pesquisadores estavam olhando na direção errada para demonstrar os efeitos. Um estudo de AIDS prestes a ser publicado também não conseguiu obter efeitos. No entanto, muitas pessoas em tratamento supuseram corretamente a que grupo pertencia e o grupo de controle não soube dizer. Como Schlitz concluiu, os pacientes em tratamento pareciam sentir alguma coisa, só não ligaram isso aos resultados clínicos apresentados. 32 Talvez o ES tudo tenha colocado perguntas mal direcionadas. Outra variável importante pode ser o tipo de pensamentos do receptor durante a cura. Os pesquisadores descobriram que visualizações e pensamentos negativos têm um poderoso efeito sobre o corpo, como se a negatividade fosse infecciosa e esses pensamentos tomassem forma física. Por exemplo, pesquisadores do Center for Advanced Wound Care em Reading, na Pensilvânia, descobriram que pacientes com ferimentos que demoravam a sarar muitas vezes tinham padrões de pensamentos negativos e feridas comportamentais ou emocionais, como culpa, raiva e baixa autoestima. 33. O mesmo efeito pode ocorrer em relacionamentos negativos. Um recente estudo com casais mostrou que o estresse de reviver uma briga causa um atraso de pelo menos um dia na cura de um ferimento. Num engenhoso estudo do College of Medicine da Universidade Ohio State, os pesquisadores reuniram 42 parceiros casados e infligiram pequenas feridas com um aparelhinho pontiagudo em um dos parceiros de cada casal. Nas primeiras sessões, os casais mantiveram conversas pacíficas e construtivas e o tempo de cura dos ferimentos foi cuidadosamente anotado. Vários meses depois, o experimento foi repetido, mas dessa vez os pesquisadores deixaram que os casais abordassem assuntos conflituosos, como dinheiro e parentes, e os ferimentos demoraram um dia a mais para sarar. Além disso, nos casais mais hostis, a cura dos ferimentos foi de apenas 60% em comparação com os casais mais amigáveis. O exame dos fluidos dos ferimentos revelou diferentes níveis de uma substância química chamada interleucina-6, IL-6, uma citocina que é crucial no sistema imune. Nos casais hostis, o nível de IL-6 era muito baixo inicialmente e muito alto imediatamente depois de uma discussão, sugerindo que o sistema imune havia enfraquecido. 34. A pessoa que envia intenção também precisa receber boas intenções. Os resultados de Krukov, tal como foram universalmente interpretados, não levaram em conta um achado vital. Os pacientes com dupla camada de grupos de oração reagiram muito melhor nas conclusões secundárias, pois seu número de mortes e reinternações nos 6 meses seguintes ao encerramento do estudo foi 30% mais baixo que dos demais. A taxa de mortalidade mais baixa foi entre os que receberam MIT e orações. Esses resultados foram caracterizados apenas como uma possível tendência, mas podem ter sido o mais importante dessa história. A prece funciona se a pessoa que reza, ou suas preces, também receber preces. 35. 80 A cura e a intenção positiva são simplesmente aspectos do fluxo constante de comunicação em mão dupla entre seres vivos. No receptor da intenção, a crença compartilhada no poder da modalidade de cura e um estado mental positivo podem melhorar os resultados. A pesquisa de Fritz Popp demonstra que o grau de coerência das emissões luminosas de um organismo está ligado ao seu estado geral de saúde. Quando os curadores estão saudáveis, num estado mental positivo, e fazem um aquecimento prévio, sua luz deve brilhar mais. O curador mais eficiente é o que cura a si mesmo.